E aí galera, aqui quem fala é o Batman, e hoje no quadro Refazendo Animes eu estou trazendo para vocês um anime que segue a vida de um agricultor overpower que finge ser fraco. Lembrando que o nome do anime pode ser obtido através da mendigação nos comentários. Se você pedir o nome do anime e ninguém te responder, pode ficar tranquilo, pois eu mesmo irei fazer isso. Bom, essa história se passa em um mundo de fantasia, e o personagem principal é um fazendeiro que planta e colhe berinjela. Depois de um longo dia cultivando o solo, o cara finalmente atingiu o nível 10 como um agricultor. Durante uma conversa com um amigo, o cara comenta o fato desse protagonista também ser um pescador de nível 10. O personagem principal acredita que ele só tem todas as suas habilidades do nível máximo por ele ter uma bênção que impulsiona o crescimento. Enquanto brincava com o menu de suas habilidades, o cara consegue evoluir para um amante da natureza e ser favorecido pelo mundo. Ao fazer isso, o ataque dele subiu para 73 mil pontos, um número muito exagerado nesse mundo. Depois de fazer isso, o protagonista segue para entregar as verduras que ele coletou. Do nada, ele vê um dragão atacando várias pessoas. Daí, pensando em distrair o monstro para que as pessoas pudessem fugir, o cara lança sua cenoura no dragão e, sem querer, ele elimina o monstro com apenas essa cenoura. Para deixar tudo ainda mais apelativo, a cenoura do cara tem a audácia de voltar vivinha para a mão dele. Ao chegar na cidade, o protagonista é parado pelos soldados e lá ele tem que se apresentar. E nesse momento a gente descobre que o nome dele é Alwayne. De repente, um homem sequestrando uma garota tenta passar pelos guardas da cidade. Nesse momento, o protagonista salva a garota e depois o sequestrador foi lá e tentou esfaqueá-lo. Porém, o cara foi facilmente solado. Depois de salvar a garota, o tal do protagonista de nome feio mete o pé para entregar as verdurinhas dele. E no momento em que o Alwayne foi sair da cidade, os soldados pararam ele por ordens da garota loira. E basicamente a garota é uma princesa e ela deseja que o protagonista sirva diretamente à família real. Ele queria recusar a proposta instantaneamente, porém, para não ser decapitado, o Alwayne decide explicar com toda educação que ele deseja ser apenas um agricultor. Na hora que ele tenta meter o pé, a garota segura o Al e diz que irá dar a ele um campo de 33 metros quadrados. E em troca disso, ele vai ter que trabalhar diretamente para a família real. O Al pergunta o porquê de tanta insistência da garota. Então ela diz que o homem que ele derrotou antes tem a força de nível 500. Uma pessoa normal geralmente tem 50 de força, um aventureiro tem 130, um cavaleiro ou capitão pode chegar até 600 pontos. O nível mais forte já medido foi o de um homem que tinha exatos 1000 pontos. Depois de falar isso, a garota pede para ver os status do Al. Como os pontos de força desse protagonista são absurdos, ele não pode deixar essa princesa ver os seus status de jeito algum. A sorte dele foi que aqueles aventureiros que estavam lutando contra o dragão apareceram e informaram que o dragão foi derrotado por uma pessoa misteriosa. Quando a princesa foi perguntar ao Al se foi ele quem derrotou o dragão, o cara já tinha metido o pé com a sua carroça. Logo após isso, a princesa é chamada para voltar ao castelo. Lá, ela e o rei são informados que uma grande horda de monstros está se aproximando da cidade. Um oficial chamado Cecil diz que esses monstros desejam se vingar deles. Tudo isso porque o grande herói derrotou o rei demônio deles sob as ordens desse rei. O sequestro da princesa e o ataque do dragão provavelmente foram causados pelos demônios. Depois de revelar isso, o oficial Cecil diz para o rei fugir do reino, e o cara se recusa a abandonar seu povo. Do outro lado da tela, o nosso personagem principal ficou tão forte ao mexer nas suas habilidades que ele não consegue nem mesmo abrir uma porta sem quebrá-la. Quando Al iria descansar do seu dia cansativo, o seu amigo bate na sua porta e avisa que muitos monstros estão se aproximando da vila, então eles devem fugir. Ao perceber que os monstros vão pisotear tudo que ele plantou, o Al sai correndo para verificar a sua plantação. Bem perto dali, o protagonista vê vários monstros caminhando em direção à capital real. Nesse momento, o Al decide deixar o trabalho de lutar para os cavaleiros. Porém, se a capital for destruída, ele irá à falência. Então ele fica nesse pensamento aí. Do outro lado da tela, o rei decidiu seguir o conselho do Cecil e recuar. Porém, o tal de Cecil traiu o rei e a princesa, os levando para uma emboscada. Primeiro, o traidor acerta o rei e logo em seguida ele derrota os cavaleiros que estavam o escoltando. Depois disso, Cecil revela que desde o início ele era um demônio disfarçado e que o seu objetivo atual não é destruir a capital real, e sim tomar o lugar do rei para si mesmo. No momento em que o demônio foi fechar aquilo no rei, o homem conseguiu se defender usando um escudo guardião, e a princesa deu aquela moral usando o escudo dela também. Em apenas alguns segundos, o escudo dos dois acaba sendo derrubado. Daí, no momento em que o rei e a princesa iriam ser mortos, o nosso agricultor aparece aplicando golpes agricultores extremamente apelativos. Ao ver o humano superando a sua magia, o demônio pergunta quem ele é. Então, o nosso protagonista se apresenta como um agricultor padrão de poderes medianos. Irritado, o demônio parte para cima, mas ele acaba sendo facilmente arremessado para longe. Depois disso, o demônio se alimenta com a vida de vários monstros para ficar mais forte. Ao fazer isso, ele atinge um grande nível de poder, e mesmo assim ele acaba sendo derrotado com apenas um soco do nosso fazendeiro. Logo em seguida, todos os monstros que estavam ali fugiram com medo desse protagonista. No dia seguinte, o rei tentou recrutar o Al como um guerreiro ou algo do tipo. Daí, com a ajuda da princesa, o protagonista consegue informar ao rei que ele deseja apenas ser um agricultor comum. No fim, tudo foi resolvido com o Al recebendo 33 mil metros de terra e sendo convidado para se inscrever na guilda de aventureiros. Afinal de contas, com todo esse
poder, ele tem que dar aquela moralzinha para a cidade. E a Guilda de Aventureiros é um lugar perfeito para fazer isso. Quando o Al foi ver o tal do terreno de 33 mil metros, ele ficou boladão, porque o local era apenas um terreno abandonado. No episódio seguinte, o Al saiu para passear com a princesa na cidade, e a garota só pode andar de boas na cidade, pois a sua empregada está se passando por ela no palácio. Durante o passeio, a loirinha acaba levando o cara até a Guilda de Aventureiros. Antes de entrar, a princesa diz para o Al não chamá-la de princesa ali dentro, e sim de filha. Esse nome é perfeito para combinar como palavrão. Ao entrar, o cara é rapidamente recebido por um homem que o leva até o balcão. Como o protagonista estava cheio de fome, a atendente da guilda o levou para comer e começou a perguntar sobre suas habilidades. O Al estava tentando se tornar um aventureiro de rank fraco, mas do nada, aqueles aventureiros que estavam lutando contra o dragão aparecem e comentam sobre os grandes feitos do nosso agricultor. Todos que estavam na guilda acabam escutando essa conversa, e o Al acaba ficando cheio de medo de ser arrastado para longe do campo. No fim, a atendente da guilda foi muito gentil e permitiu ele ficar no rank G, porém o rank de uma pessoa tende a subir de acordo com os feitos dela. A primeira missão que ele recebe é a de coletar 10 plantas que geralmente são usadas para ajudar os aventureiros. Como o Al está sem nenhum equipamento e não pretende gastar o seu dinheiro sofrido do campo com roupa, a atendente da guilda dá a ele uma capa que irá bufar a sua defesa. Quando o cara coloca a capa, a atendente fica coradinha e finalmente diz o seu nome ao protagonista. O nome dela é Ellen e ela acredita que o Al irá se tornar um grande aventureiro, porém o cara só quer saber de agricultura. Ao sair da guilda, o cara se despede da princesa e vai coletar as 10 plantas. Enquanto coletava as paradas, o Al encontra uma escama. Do nada, uma orc fêmea aparece atrás dele e tenta fazer umas paradas diferenciadas com o cara. Por sorte, aquele aventureiro careca apareceu e o salvou. Depois de agradecer a todos, o Al mostra a escama que ele encontrou e pergunta o que é isso. Os aventureiros dizem que essa é a escama de um monstro desconhecido. De repente, todos sentem uma aura esmagadora e um monstro trevoso aparece. Com algum tipo de poder estranho, o monstro fez todos ficaram travados, até mesmo o Al. E essa coisa aí toda feia se trata de um dragão negro, e por algum motivo o monstro os ignorou completamente. Após isso, o anime corta para a atendente Ellen acordando assustada. No dia seguinte, na guilda, a atendente conversa com uma idosa sobre ela ter perdido suas memórias. Do nada, o Al chega e informa a Ellen que ele precisa dizer algo muito sério. Dito isso, todos se reúnem com o mestre da guilda e dizem que um dragão com 230 mil de ataque apareceu na floresta. Ao ouvir a história, a Ellen quase desmaia. Para piorar tudo, quando o Al mostra a escama do monstro, a Ellen começa a ter aqueles flashbacks do passado e depois disso ela realmente desmaia. Um pouco mais tarde, o Al tem uma conversa com aquela idosa de antes. A velha diz para o protagonista que a Ellen sofre com perda de memória, e toda a história que a idosa conta para o Al parece meio suspeita, é como se a Ellen tivesse alguma ligação com esse tal dragão. Dito isso, o protagonista decide investigar para ver se a Ellen realmente está ligada ao dragão de alguma forma. Como agradecimento pela ajuda do Al, a coroa dá a ele algumas poções de cura. Quando o Al sai da guilda, ele recebe uma carta de sua mãe. Depois disso, o protagonista vai até a biblioteca da cidade. Lá ele não encontra nenhuma informação relevante, pois esse tipo de informação só pode ser acessada por aventureiros de rank S ou superior. Por sorte, a princesa aparece e a bibliotecária libera o acesso para o Al entrar na área de livros restritos. Lá ele encontra a história de um dragão maligno que spawnou há muito tempo atrás em uma vila. Logo em seguida, o Al e a princesa vão até essa tal vila. Chegando lá, eles se deparam com um local completamente destruído, e do nada, o Al começa a ouvir uma voz chamando por ele. Ao seguir a voz, o protagonista encontra o fantasma de uma criança. A primeira coisa que o Al e a criança reparam é que os dois estão usando a mesma capa. Ao descobrir isso, o protagonista tem a incrível ideia de cobrir a princesa com a capa. Feito isso, a garota que não enxergava o fantasma consegue enxergar o fantasma. Top, brabo. Assim, o garotinho explica para o Al que a Ellen é a irmã mais velha dele e que ela é a única sobrevivente do desastre que ocorreu há 15 anos atrás nessa vila. Depois disso, o garotinho diz que a sua irmã está em perigo e pede para que o Al a ajude. E a história do passado desse garotinho com a Ellen é o seguinte: naquela época, a Ellen estava de boas com seu irmão mais novo, e do nada, um dragão negro apareceu destruindo tudo. Mesmo vendo várias pessoas sendo pegas, eles tentam fugir do dragão. Porém, o monstro, que na verdade adora ver o desespero dos humanos, resolve ficar brincando com eles. O garotinho foi o primeiro a ir de base para o dragão. Depois disso, o dragão deixou a Ellen viver e prometeu aparecer daqui a 15 anos para matá-la e destruir o resto da cidade. Como o irmãozinho da Ellen se negava a desistir, o dragão usou seu poder para manter o menor vivo como um fantasma. Tudo isso para que o garotinho possa presenciar a sua irmã sofrendo no futuro. Segundo as informações do garoto, para derrotar esse dragão, você não pode ter medo dele. Caso alguém consiga peitar esse dragão frente a frente, sem medo ou desespero, o monstro irá perder boa parte de sua força. Depois de ouvir isso, o Al pega a princesa no colo e sai correndo. Ao chegar na cidade, ele tenta achar a Ellen, porém a atendente da guilda já estava frente a frente com o dragão. Ao rever o monstro, as memórias da Ellen começam a voltar e ela começa a entrar em desespero. O desespero dela acaba deixando esse dragão mais forte. Quando a Ellen iria se autofalecer, o Al chega e segura a mão dela. Irritado pelo humano ter feito a garota sair do desespero, o dragão mete uma patada no protagonista. Porém, o Al continua vivo e o próprio dragão não entende como um cara sobreviveu a isso. Depois disso, o monstro parte para cima do protagonista, tentando
amedrontá-lo para ganhar poder em cima do seu desespero. No meio da porradaria, a Ellen começa a chorar com medo de morrer. Então o Al segura a mão da garota e enquanto fugia do dragão, ele conta para a garota tudo o que o irmão dela disse. Assim, o nosso protagonista consegue remover o desespero do coração da garota. Feito isso, as estatísticas absurdas do dragão começam a diminuir rapidamente. Ao ser atacado novamente pelo dragão, o nosso agricultor acabou derrotando o monstro com apenas um soco, pois os status dele abaixaram ao ponto do protagonista ser mais forte que ele. Feliz por ter derrotado o dragão, o protagonista vai falar com a Ellen e a garota vai lá e dá uma facada nele e sorri. Após receber a facada, o fazendeiro tenta se curar com uma poção, mas a dor faz ele deixar o frasco cair e a garota parte para atacá-lo. Nesse momento, um dragão desconhecido ajuda o fazendeiro. Em seguida, o grande dragão branco diz que essa garota está sendo possuída pelo dragão maligno. Dito isso, o dragão do bem dá o seu poder ao fazendeiro e quase desmaia de fraqueza. Daí, para salvar a sua amiga, o Al mete um socão nela. Feito isso, o dragão maligno sai da mente da garota e tenta dominar o fazendeiro. Porém, dentro da mente do nosso protagonista não existe depressão, e sim uma grande vontade de trabalhar na roça. Por conta disso, o dragão maligno acaba sendo repelido para longe. O fazendeiro desmaia e no fim, o dragão do bem usa o seu poder para eliminar o dragão do mal de uma vez por todas. No dia seguinte, o Al acorda numa clínica da guilda. Lá, a princesa informa que o dragão maligno foi eliminado e a Eren mostra que ganha um novo poder depois de passar por tudo aquilo. Em seguida, o pessoal da guilda aparece e juntos todos vão comemorar os feitos do nosso fazendeiro. No dia seguinte, enquanto o Al trabalhava no campo, ele recebe uma carta do mensageiro veloz. Nela, o seu pai e a sua mãe estavam o chamando para visitá-lo. Nesse momento, o Al diz que vai vê-los, mas antes precisa terminar os seus trabalhos. Durante esses trabalhos, o fazendeiro encontra um tomate lindo e delicioso. Daí ao descobrir que perto de onde a sua família mora, existe um fertilizante que deixa o tomate gostosão assim, o fazendeiro pede folga de suas missões na guilda e se prepara para partir em direção aos seus pais. Do lado de fora da guilda, o Al se encontra com a princesa. Nesse momento, ele foge para não ter que levar a garota até os seus pais. Durante o caminho, o Al é atacado por orcs, e ao ver o monstro esticando a sua mão, o protagonista pensa que a aberração verde queria ser o seu amigo, mas na verdade o orc queria outra coisa. Com medo, o Al tenta fugir, mas o orc o pega. Felizmente, nesse momento, uma garota de cabelo azul aparece e o salva. Após salvá-lo, a garota se apresenta como Huri e diz que essa floresta é perigosa. Então o Al diz que é um aventureiro e tal, porém ele é fraco contra orcs. Daí, como nessa floresta tem muitos orcs, a Huri decide escoltar o Al até a cidade. No meio do caminho, eles sentem algo chegando perto, e novamente o carteiro veloz aparece. A Huri pergunta se isso é normal. Daí o fazendeiro mostra uma quantidade absurda de cartas que ele recebe da sua mãe. Em resposta, a Huri diz que não tem ninguém preocupada com ela. Depois de pensar em coisas tristes, a Huri começa a puxar itens de acampamento dos seus bolsos. E isso é meio bizarro, mas deve ser algum tipo de item raro que ela tem. E isso acaba sendo confirmado quando a Huri revela ser a descendente do grande herói. Na hora de dormir, a Huri insiste para o fazendeiro dormir na barraquinha com ela, e ele até tenta recusar, mas ela o amedronta falando sobre os orcs. Para a infelicidade do Al, a Huri é sonâmbula, por isso ela acaba batendo nele durante a noite toda. No dia seguinte, eles finalmente chegam na cidade, e antes de se despedir, a Huri diz que se o Al precisar de escolta novamente, ela irá ajudá-lo. Daí o nosso protagonista já pede para ela ajudá-lo quando ele for embora dessa cidade. Depois que os dois se separam, a Huri escuta uma mulher gritando e vai até ela. Lá, a mulher diz que a sua filha foi sequestrada por demônios. Daí a Huri acaba indo para a floresta em busca da criança. Enquanto isso, o Al estava em frente à porta da casa da sua família. E antes que ele pudesse tocar a campainha, a mãe dele aparece o abraçando com toda a força que ela tinha. Nesse momento, o pai do fazendeiro abre a porta e mete um socão no próprio filho. Irritada, a mãe do Al leva o seu marido para dentro de casa e dá uma surra nele. Dentro de casa, a mãe do Al mostra ser uma pessoa obsessiva em relação ao seu filho. E só o fato do pai dele perguntar sobre as namoradinhas já é motivo para ela espancar o cara. Na hora de dormir, o Al dorme na cama do seu pai, pois a sua mãe estava o esperando no quarto dele. No dia seguinte, um cara engana o Al e o faz ir até a Floresta das Ilusões atrás da Huri. Na floresta, vários sanguessugas gigantes tentam eliminá-lo, mas a Huri aparece para o ajudar. Do nada, o homem que enganou os dois aparece e diz que a Huri não serve para ser uma heroína. Em seguida, o cara se apresenta como Loki alguma coisa e diz que o seu verdadeiro alvo é o Al, já que ele derrotou um demônio e um dragão maligno em um curto período de tempo. Enquanto o cara falava, a Huri tenta atingi-lo, mas ela é facilmente derrotada. E quando o Al tenta lutar contra o tal Loki alguma coisa, vemos o nosso fazendeiro ser afundado no chão. Sem desistir, o protagonista continua atacando e sendo mandado para longe. E depois de uma conversa sobre eliminar o Al, a Ellen e todos aqueles que podem atrapalhar os demônios, a batalha volta a rolar. Dessa vez, o inimigo fica usando seus monstros nojentos para atacar os nossos heróis. Depois de um tempo de luta, os monstros nojentos conseguem prender o Al. Daí, quando o inimigo iria dar o golpe final nos nossos personagens principais, o fazendeiro usa o material que ele ia tentar usar como fertilizante do tomate para derrotar os sanguessuga. E isso aconteceu porque esse fertilizante também funciona como pesticida. Após derrotar os sanguessugas que se curavam, o fazendeiro volta a atacar o inimigo. Feito isso, a Huri decide não desistir também. Então, ela acerta o inimigo. E logo em seguida, ela acaba despertando o poder do herói. Ao golpear o inimigo com esse poder, ele finalmente acaba sendo derrotado. No fim, o Al desmaia. A Huri cuida dele e só de noite o cara acorda. Quando os dois começam a sair da floresta, a mãe do Al aparece chamando por ele. Nesse momento, o fazendeiro pega
pega a Huri no colo e sai correndo para a garota não ser morta. Ao chegar em casa, o protagonista se esconde de sua mãe e o seu pai acaba sofrendo de novo. No dia seguinte, enquanto ele ia embora, a sua mãe tenta impedi-lo, mas o Uau ameaça odiá-la se ela o impedir. Então o fazendeiro se despede dos seus pais e parte com a Huri em rumo à cidade em que ele vive. Quando ele chega na guilda da cidade, é perceptível que a Ellen e a Huri vão disputar para ver quem fica com o fazendeiro Overpower. Um tempo depois, a cidade começa a ser atacada por vários monstros, e obviamente o Uau, a Ellen e a Huri correm para lutar. Depois de derrotarem vários monstros, um homem portando uma tal de espada sagrada coloca todos os monstros para recuarem. Durante a noite, a princesa vai até a casa do fazendeiro e se despede dizendo que vai embora e não irá voltar mais. No dia seguinte, o fazendeiro acaba acordando um pouco triste por conta disso. Daí, após vender algumas verduras, o cara das cartas aparece com mais uma encomenda, e como bônus, ele dá o jornal do dia ao fazendeiro. No jornal dizia que o portador da espada sagrada iria se casar com a princesa do reino. Não só isso, mas a carta que a mãe do fazendeiro enviou continha informações dizendo que essa tal de espada sagrada era apenas uma espada comum, e que um demônio estava sendo obrigado a enviar horda de vários monstros contra sua vontade. Então o fazendeiro, a Eren, a Huri e o mensageiro veloz começam a planejar algo para salvar essa princesa. Enquanto isso, do outro lado da tela é revelado que o príncipe do reino vizinho está realmente usando o poder de um demônio para causar caos e aumentar a sua fama como portador de uma falsa espada sagrada. Dessa maneira, ele vem atacando os reinos vizinhos para obter vantagens em troca de protegê-los. No dia seguinte, o grupo dos personagens principais se reúnem para começar a missão, mas antes de tudo começar, o mensageiro revela ser um demônio que foi criado por humano. Atualmente, esse demônio tem um vínculo muito grande com os demônios do bem. Graças a essas amizades, ele sabe que a esposa humana de um amigo demônio foi capturada pelo príncipe do reino vizinho, e agora o seu maior desejo é salvar esse casal das mãos do inimigo. Dito isso, os personagens principais invadem o reino vizinho, e a grande ideia do Al para chegar perto do palácio era fingir ser um fazendeiro local, mas o seu plano dá errado e todos os guardas começam a persegui-los. Daí, para resolver logo o problema, a Ellen arremessa o protagonista no local onde a namorada do demônio estava sendo mantida como refém. Lá, o fazendeiro enfia verduras na boca de todos os guardas e resgata a garota. Na hora de ir embora com a garota, vários guardas começam a persegui-los novamente, então eles correm em direção à igreja onde a princesa estava prestes a se casar. E na hora do beijo dos noivos, o Al bate na porta com tanta força que ela acaba voando no príncipe vilão. Em frente ao príncipe e a todos, o fazendeiro diz que a espada sagrada é falsa. Nesse momento, todos dizem que a espada é verdadeira. E quando Al responde a todos dizendo que pode provar que ela é falsa, a cidade inteira começa a ser atacada por monstros. Do lado de fora é mostrado que o mensageiro usou um pouco do seu poder para convocar uma grande horda. Dessa maneira, seria possível provar que a espada é falsa. Daí, quando o príncipe iria mandar o demônio que ele controla expulsar os monstros, ele vê que o cara estava com a sua namorada sã e salva. Nesse momento, o mensageiro aparece e estica a espada sagrada para o príncipe. Daí, como o cara não queria pegar na espada, o Al pega nela e a joga na frente de um monstro. Daí, ao invés do monstro recuar, ele simplesmente morde a espada e a quebra com uma bocada. Feito isso, o demônio usa um apito, que só pode ser usado pelo poder dos demônios para fazer o monstro recuar ou atacar. Em seguida, ele explica para todos tudo o que estava acontecendo. Nesse momento, o príncipe inimigo não recua e ri dizendo que enviou monstros para Magus, que no caso é o reino da princesa. Nesse momento, a Ellen e a Huri dizem que Magus não irá cair, pois os aventureiros e os soldados treinaram bastante para não sofrerem ao lidar com monstros. No fim, a princesa abraça o fazendeiro na frente de todos sem usar nenhum tipo de disfarce, e o rei vai lá e aprova o casamento dos dois. No fim de tudo, um mensageiro informa ao rei de Magus que existia alguém manipulando esse príncipe idiota pelas sombras. Alguns dias depois, enquanto Al estava trabalhando em sua fazenda, a princesa disfarçada e a Huri vão até o cara perguntar qual é a garota favorita dele. Daí, para não responder a pergunta mais difícil de sua vida, o fazendeiro dá um jeito de fugir das duas garotas. No dia seguinte é mostrado que o Al desde pequeno gostava da agricultura. Nessa época ele conheceu uma garota que roubava para matar a sua fome e passou a ajudá-la. Quando as pessoas que ela roubou tentaram a vender como escrava, o pai do Al apareceu e pagou por tudo que ela roubou em dobro. Depois disso, a garota passou a viver com a família do Al. 2 anos depois, a família do Al disse que vai para a cidade em busca de uma nova casa, pois a casa atual deles é muito pequena para 4 pessoas. Nesse meio tempo, um amigo do Al o chamou para ir buscar um tesouro. Ele foi, e durante o caminho, um amigo do Al contou que a garota de cabelo rosa estava sofrendo bullying de todos. Por isso, a família dele estava procurando outra casa. Ao descobrir isso, o Al fica bolado, então ele decide achar logo o tesouro e voltar até ela. Porém, a busca ao tesouro acabou levando os dois até uma masmorra sinistra. Lá, o Al fez contato com uma entidade estranha e desmaiou. Nesse momento, um vulcão entrou em erupção e destruiu tudo ao redor, incluindo as fazendas. Quando o Al acordou, tudo já estava destruído. Por conta desses acontecimentos, todos os moradores dessa vila ficaram presos ali, sem nem mesmo ter o que comer direito. E como o Al ainda estava ferido de sua ida à masmorra, a pequena garota de cabelo rosa tratou de cuidar muito bem dele. Porém, por conta da falta de comida, ela acabou pegando a parte dela e dando para o Al sem nem mesmo ele saber. E isso aconteceu por muitos dias. No fim, a garota morreu de desnutrição e o Al passou a se culpar por isso. Após os flashbacks do passado, o Al derrota um monstro e acaba encontrando uma garota desmaiada no meio da rua.
ele a salva e a leva para casa. E quando a garota acorda, ela diz querer fazer um pedido na guilda. Lá ela diz que a sua cidade anda estranha e precisa que alguém investigue o que está acontecendo. E como o lugar onde a garota vive é o principal cultivador de aspargos, o fazendeiro acaba se animando para ir lá investigar. Ao chegar na cidade dos aspargos, o Al vê que tudo lá realmente está estranho. Durante a investigação, o Lorde local aparece e o convida para um jantar. Na hora do jantar com o Lorde local, um demônio superior revela estar possuindo o Lorde e todos os cidadãos da cidade, através de uma estátua sagrada. A garota que solicitou ajuda também é uma dessas pessoas que foram manipuladas, porém ela não foi manipulada mentalmente, e sim foi manipulada com a família dela sendo feita de refém. O plano final do demônio era dominar o corpo poderoso do fazendeiro, mas tudo isso vai por água abaixo quando Al joga uma bomba de luz no chão e as suas parceiras do lado de fora vão lá e destroem um monumento sagrado. Feito isso, todas as pessoas são libertadas da manipulação, menos o Lorde local. Para livrar o Lorde do demônio, o fazendeiro vai lá e mete aspargos na boca do Lorde. Dessa maneira, o cara acaba recobrando a sua consciência, pois ele amava muito aspargos. Depois de fazer isso, o Al meteu um socão no demônio. Dessa maneira, tudo foi resolvido. No dia seguinte, a garota que solicitou a missão agradeceu o Al e prometeu conquistar o coração dele quando ela atingir a maior idade. Alguns dias depois, vemos as 3 garotas que estão afim do Al na fazenda, discutindo para ver quem vai ficar com ele. Do nada, elas escutam um grito masculino. Ao verificar o que está acontecendo, elas se deparam com um fazendeiro boladão, e ele estava assim porque algumas ervas daninhas nasceram na sua horta. Irritado, ele decide ir à cidade vender tudo que ele colheu no dia. Durante as suas vendas, ele recebe a visita de um aventureiro e depois uma visita do rei disfarçado. Lá, o rei pergunta quando o Al irá se casar com a sua filha, e ao ver que o garoto não tem interesse nenhum em se casar, o rei oferece a ele as suas melhores terras e melhores equipamentos de fazenda. Nesse momento, os olhos do nosso fazendeiro chegam a brilhar, e ele quase aceita. Depois de vender tudo, o Al vai atrás de veneno para eliminar as pragas na sua horta, com um olhar sombrio no rosto. E do nada, o carteiro chamado Rix aparece com mais uma carta. Daí, enquanto os dois conversavam, eles acabam vendo uma garotinha sendo maltratada por 3 homens adultos. Depois de salvar a garota, o Rix a reconhece como filha do rei demônio. Então o carteiro diz a ela que o Al não odeia demônios e que ela pode confiar nele. Dito isso, a garota pede ajuda, dizendo que algo estranho aconteceu no castelo do rei demônio. Após ouvir isso, o Al pede para o Rix passar veneno contra as ervas daninhas em sua horta e o cara concorda. O fazendeiro então pega a filha do rei demônio chamada Yuri em seu colo e atravessa o mar correndo para chegar logo no território dos demônios. Logo que eles chegam no local, eles são abordados por um demônio muito poderoso e por sorte a mãe do Al aparece colocando o inimigo para dormir. Feito isso, todos vão até o castelo do rei demônio somente para se deparar com todos mortos / desmaiados. Daí quando a Yuri chega perto de seu pai, a mãe do Al foi até lá e tentou matá-lo. Nesse momento, o fazendeiro revela já saber que a mulher não era sua mãe, pois normalmente a mãe dele o abraçaria ao encontrá-lo. Depois de ouvir isso, o inimigo se transforma naquela garota de cabelo rosa que se sacrificou para dar mais comida ao nosso fazendeiro quando ele era criança, a famosa Ilha. Depois de fazer isso, a garota ataca ele com uma energia tão poderosa que ela chega até mesmo cortar uma montanha. Depois disso, a Ilha fica falando que o Al só é forte por conta do poder do grande deus maligno. Após dizer isso, ela tenta dominar a mente do nosso fazendeiro, mas a pequena Yuri se intromete e por isso a tal da Ilha versão adulta começa a enforcar a pequena. Quando a pequena iria ir de base, a deusa do bem para o tempo e concede o seu poder ao Al. Não só isso, mas ela remove a energia negativa do deus maligno que estava dentro dele. Dessa maneira, o nosso fazendeiro ganha o poder de criar e manipular a vida. Com esse poder, o Al consegue capturar a ilha, mas depois que aquele demônio que estava sendo controlado chega e tenta eliminá-la, a garota vai lá e recua. Feito isso, o rei demônio acorda e pergunta ao fazendeiro quem era aquela garota e o Al explica tudo para ele. Ao retornar para casa, o fazendeiro fica se perguntando por que dele ter algum tipo de poder do deus maligno dentro dele. Pensar nisso faz o nosso protagonista se lembrar daquela masmorra que ele se meteu quando era criança. Então ele vai até o seu amigo que entrou na masmorra com ele, mas o cara diz não ter visto nada. Na hora de ir embora para casa, o Al acaba sendo perseguido por uma orc fêmea. Irritado, o fazendeiro tenta eliminar o monstro, mas isso acaba não dando muito certo. De início, ele acredita que isso aconteceu por ele ser fraco contra orcs, mas depois ele percebe que a sua força realmente diminuiu. E isso provavelmente aconteceu porque a deusa removeu o poder do deus maligno que estava dentro dele. Ele realmente agora está mais fraco, porém ainda tem a força muito superior à de qualquer aventureiro. No fim, o anime termina mostrando que a tal da ilha realmente está viva e que ela está doida para trazer o fazendeiro para o lado do deus maligno. É isso, galera. Resumão do anime Fazendeiro maximizando força total para vocês. Beijo, fui, até o próximo resumão.